O Hamas se preparou durante muito tempo, treinando assaltos pelo mar, na terra, fabricando armas, encontrando armas. Também produzindo propaganda, como esse vídeo divulgado nas redes sociais. Ontem fizeram o ataque mais letal de toda a sua história. O Hamas, um grupo paramilitar, não divulga o número de combatentes, nem o tamanho de seu arsenal, mas surpreendeu o mundo com seu poder de fogo. O ataque foi sem precedentes porque desde 1948, desde a fundação do Estado de Israel, um pouquinho depois, naquela guerra que sucedeu a independência de Israel, a criação do Estado israelense, forças árabes não tinham entrado em território israelense. Já houve um ataque tão letal, num único ataque, esse número de mortes? Nunca houve nada parecido com isso na história de Israel. Israel ontem sofreu um dos ataques mais importantes da sua história. Eu tenho certeza que daqui a 50 anos, quando a gente for contar a história do Oriente Médio, certamente esse mês de outubro de 2023 vai ter que ser lembrado. Começou com foguetes, milhares. O Hamas comunicou que foram 5.000. Israel disse que foram 2.500. Pelo menos um combatente foi filmado num paraquedas motorizado. Combatentes atravessaram o muro de separação. Um vídeo mostra 6 motocicletas em área israelense. Foi assim o que o Hamas chamou de Operação Tempestade, uma ofensiva contra alvos militares e também contra civis. Um ataque terrorista. O Hamas parecia muito preparado nesse sábado para fazer a operação que fez, passou por baixo do radar israelense, que aliás costuma ser muito bem preparado, e o elemento mais importante é ter conseguido manter em segredo, conseguiu fazer isso com uma grande mobilização, com muita gente, com muito armamento, muito equipamento. Tudo aquilo ali é algo que envolve um nível de coordenação muito elevado e que o Hamas até hoje nunca tinha demonstrado. Mas como? Como o Hamas teve acesso a tantas armas em Gaza, uma área totalmente cercada? A faixa de Gaza é um pequeno território de 41 quilômetros de comprimento e 6 a 12 de largura. Gaza sofre um bloqueio de Israel justamente para impedir o acesso a armas. Ao norte e a leste tem Israel. Ao sudoeste tem o Egito, que se comprometeu a não permitir a entrada de armamento em Gaza. E ao oeste tem o mar. Ali Israel promove um bloqueio marítimo para obstruir o transporte de material bélico. Oficialmente, só o governo do Irã e o Hezbollah, grupo paramilitar que atua no Líbano, apoiam financeiramente e militarmente o Hamas. Mas especialistas acreditam que haja apoio extraoficial. Grupos religiosos, grupos extremistas, eventualmente magnatas do petróleo, a gente imagina que possam oferecer essa ajuda para o Hamas, particularmente de Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein. Por ali existem interesses bastante grandes em fortalecer o Hamas. Mas se há envio de armas, por onde entram? Do lado israelense, há o bloqueio. E ao sudoeste? Durante muito tempo, acreditou-se que a rota principal de contrabando de armas para Gaza eram túneis da península do Sinai do Egito. Mas o Egito tentou criar uma zona tampão, com muros de concreto. A resposta, então, pode estar no mar. A faixa de Gaza ela tem uma costa bastante grande. E o monitoramento que Israel consegue fazer dessa costa é apenas à distância. Você não tem uma presença ali na costa em si. Então, uma costa portuária. Então, o acesso ele acaba acontecendo. Dá para chegar, dá para você desviar das atenções israelenses ou desviar eventualmente por determinadas rotas para chegar na costa da faixa de Gaza. Esse bloqueio marítimo não é infalível? Não é infalível. O bloqueio marítimo que Israel faz à faixa de Gaza não é infalível, dá para chegar. Mas o Hamas diz que parte do seu arsenal é produzido internamente. A rede de notícias Al Jazeera obteve com exclusividade para um documentário imagens produzidas pelo Hamas de uma fábrica de foguetes dentro de Gaza. Depois da guerra de 2014, quando Israel bombardeou Gaza, combatentes do Hamas encontraram, no meio dos destroços, mísseis israelenses que não tinham explodido. Recolher e reutilizar esse material era muito arriscado. Mas essa foi uma nova fonte de armas para o grupo. E o Hamas não parou por aí. Na busca por arsenal, eles procuraram no fundo do mar. O Hamas afirma que resgatou bombas de navios naufragados da Segunda Guerra. Especialistas acreditam que não seja possível utilizar essas bombas. Essas imagens todas são parte do investimento que o Hamas tem feito em propaganda nos últimos anos. E embora não se saiba exatamente o atual tamanho do poder de fogo do grupo,
a Operação Tempestade deixou claro que essa não vai ser uma guerra fácil para Israel. Agora, especialistas acreditam que o exército de Israel vai invadir Gaza. E o que esperar diante de uma invasão de Gaza, uma invasão por Israel? Qual será o tamanho da resistência do Hamas? Então, a gente viu um Hamas mais preparado do que a gente imaginava quando fez os ataques em território israelense. É de se imaginar que a gente espere um Hamas que se sente confiante para conseguir fazer uma resistência a uma incursão israelense ao território da faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, a gente sabe que um poder muito desigual. Israel tem um poder de fogo muito maior, muitas vezes maior do que o poder do Hamas. O que grupos terroristas, guerrilheiros tentam fazer quando estabelecem um ataque como esse não é exatamente uma vitória de 1 para 1, mas é oferecer uma resistência simbólica no primeiro momento e a denúncia da opressão.